Estamos de volta. Agora, 20 horas 13 minutos, e eu tenho o privilégio, a oportunidade de ter um dos pastores, membros de nossa igreja, um professor, um teólogo. E eu chamo ele de menino, mas ele é barbudinho, viu? É mais forte do que eu, mas eu digo assim que depois que você tem uma certa idade, como eu tenho 65 anos, todo mundo vira menino para nós, né? Mas um menino talentoso, pai de 2 filhos abençoados, uma esposa dedicada a Deus, serve a Deus de coração no nosso ministério infantil. Pastor Gabriel, a sua palavra de boa noite de novo, porque a turma agora começou a chegar, viu? Agora A turma começou a chegar aí. Pode dar a sua palavra de salvação e logo depois vamos entrar aí nos julgamentos do Apocalipse. Vamos lá, pastor. Ok. Boa noite a todos, mais uma vez. É um grande prazer poder estar aqui com vocês, para a gente poder ter esse bate-papo sobre o Apocalipse. Espero que seja um momento muito gostoso aí, que a gente possa realmente, de uma forma leve, descontraída, prática, poder explicar algumas questões aí sobre esse livro tão enigmático, que as pessoas têm tanta curiosidade, e com certeza aí muitas coisas que as pessoas têm como mistério hoje serão reveladas aqui. Legal. Bem-vindo, viu, querido pastor. Pastor Gabriel, pensando no tema de hoje, eu imagino o seguinte: ninguém gosta de julgamento, ninguém gosta de ser julgado. A gente não gosta nem de ser criticado, quanto mais julgado. Pastor Gabriel, explica para nós, por que Deus, na sua infinita bondade, tem o desejo de julgar as pessoas? Está em Deus julgar as pessoas ou o julgamento é necessário por causa das pessoas? É interessante isso, Quando a gente observa o livro de Apocalipse, a gente vê as formas diferentes da manifestação do juízo de Deus, Porque o juízo nada mais é do que uma manifestação da justiça de Deus. Porque a justiça tem 2 lados. A justiça, ela premia o justo e derrama punição sobre o ímpio. É a mesma justiça que tem esses 2 lados, E Deus é justo. Justiça é um dos atributos de Deus, um dos atributos perfeitos e imutáveis que Deus tem. Então, é um erro que muitos têm hoje, essa questão da chamada hipergraça, de que Deus perdoa tudo, releva tudo e não derrama julgamento sobre ninguém. Deus não é assim. Deus, ele exerce os seus atributos de forma equilibrada, igualada, todos eles ao mesmo tempo. Então o mesmo Deus que é amor, também é justiça, também é santo, também tem a sua santidade. E isso nós precisamos levar em consideração. E eu poderia já falar assim, quem é o alvo do juízo de Deus, Porque escatologicamente, Deus subdivide a humanidade em 3 grupos. Eu até falei isso no programa anterior. O primeiro grupo é a igreja, aqueles que entregaram suas vidas a Cristo como Senhor e Salvador, desde lá de Pentecostes em Atos 2, até os nossos dias, até o momento que ocorrer o arrebatamento. Estes, do qual nós fazemos parte, tanto nós ainda vivos quanto os que já morreram, nós não enfrentaremos juízo. A Bíblia deixa isso muito claro em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 9 e 10, capítulo 5, verso 10, Romanos capítulo 8, de que a igreja não entra em juízo, passou da morte para a vida. Cristo sofreu o juízo que estava destinado a nós. Por isso que a igreja será arrebatada antes do período tribulacional, porque nós não estamos destinados à ira, à manifestação da ira de Deus como juízo contra o pecado. Cristo nos livrou de ser alvo dessa ira. Então a quem se destina esse juízo? Basicamente a 2 grupos que sobram na terra, que é Israel, aqueles descendentes de Jacó, que são etnicamente judeus e também seguem o judaísmo, e os gentios ímpios, aqueles que adorarão o anticristo, receberão a marca dele, farão parte de seu império. Mas nós veremos aí 2 aplicações diferentes do juízo de Deus. Para Israel será um juízo educativo, um juízo não para extingui-los, mas não para aniquilá-los, mas para que eles se quebrantem e se convertam por meio desse juízo.
E para os gentios ímpios, esses sim que rejeitaram a graça, rejeitaram o evangelho, rejeitaram a Cristo e preferiram seguir ao anticristo e seu governo, estes sim são os verdadeiros alvos do juízo de Deus na sua intensidade máxima, como virá durante o período tribulacional. E é sobre isso que nós vamos tratar aqui com mais alguns detalhes. Legal. Então, para você ouvinte, então já vai separando aí, tá? O juízo de Deus vai servir exatamente para dois grupos, então anote aí, olha, os judeus, os descendentes de Jacó e outros ímpios. Então faça a anotação, pastor, onde que eu vou estar lá? Você já vai estar com Jesus, você já vai estar com Cristo, você, como o pastor Gabriel falou, você passou da morte para a vida. Você vê que coisa linda é pertencer a Jesus Cristo? Por isso você deve agora, antes da gente continuar no bate-papo aqui, dizer agora aí no seu coração, obrigado Jesus pelo teu sacrifício naquela cruz, eu sou abençoado, e a minha irmã vai dizer, eu sou abençoada por Deus, porque um dia eu fiz a escolha certa, eu escolhi Jesus. Veja só, seu passaporte já está carimbado pelo sangue do Cordeiro, Amém. Você já tem acesso aos céus, por isso vamos aprender agora sobre os juízos de Deus. Então vamos lá, julgamento, pastor Gabriel, quando é que começa essa história do julgamento? Quando que a turma vai sentir o gostinho, tanto o povo judeu como os ímpios, quando que eles vão sentir que o julgamento já está chegando? Ok. Então, relembrando a cronologia do Apocalipse aqui para situar todo mundo, no capítulo 1 de Apocalipse é feita uma introdução, onde João descreve a visão que ele teve do Cristo glorificado ali na ilha de Patmos e recebe uma ordem de Cristo de anotar essa visão que ele iria receber num livro. Então, nos capítulos 2 e 3, nós temos ali as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia Menor, que profeticamente revelariam os 7 períodos que a igreja cristã teria durante toda a era da igreja, né? E aí no capítulo 4, do 3 para o 4, nós temos ali aquele momento em que João é arrebatado aos céus, né? E isso é uma simbologia ali do arrebatamento da igreja, ou até uma descrição do próprio arrebatamento da igreja pela ótica individual do apóstolo João, que sendo ele um cristão, já falecido atualmente, mas será um dos que irá participar do arrebatamento, será ressuscitado e arrebatado junto conosco. Então nos capítulos 4 e 5, a igreja já está no céu, glorificada, adorando a Cristo, adorando ali junto com os anjos, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, né, todos ali vendo o Cristo glorificado. E aí nós chegamos no momento em que é trazido aquele rolo com os 7 selos, né, e ninguém era digno de abrir os selos, mas então o Cristo se levanta, aquele que é o Cordeiro e o Leão, aquele que foi morto e reviveu, ele é digno de pegar o livro e abrir os selos. E no momento em que ele pega esse livro e começa a abrir os selos, é que começam a ser derramados os julgamentos do Apocalipse. É interessante que nesse momento perceba que a igreja já está no céu, já foi arrebatada, já está no céu, tão somente como uma espectadora, vendo esses eventos se desencadear na terra, mas totalmente livrados desse juízo pelo sangue do Cordeiro. Ô pastor Gabriel, para um pouquinho aí, porque eu tenho certeza que tem gente lá nos ouvindo e dizendo, pera um pouquinho, eu vim de uma igreja que ensinou que a igreja passa tribulação. E aí, como que a gente faz com esse pessoal aí que tem essa interrogação aí na cabeça e dizendo, não, mas meu pastor Gabriel ensinou que a igreja vai passar a tribulação, que os irmãos que são fracos na igreja, que o pessoal que não vem na igreja, o pessoal que não contribui, esses tudo vão ficar, né? E olha, ontem, pastor Gabriel, a gente já teve aí a estreia nacional aí do filme Deixados para Trás. Então tem muita igreja ensinando, pelo que eu estou percebendo aí, coisa errada, né? Porque você já está dizendo que a igreja está nos céus. Sim, exatamente. Então a gente precisa primeiro aqui fazer uma definição correta do que é igreja, né? Quando eu falo igreja, não estou falando 100% dos membros e congregados de todas as denominações que existem. Opa, agora sim. Né? Eu estou falando daqueles verdadeiramente igreja espiritual, que é o grupo daqueles que entregaram as suas vidas a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, nasceram de novo, foram regenerados, se tornaram morada do Espírito Santo.
estes espiritualmente são a verdadeira igreja. É lógico que, como o próprio Senhor Jesus nos ensinou ali na parábola do trigo e o joio, existem muitos falsos cristãos misturados com os verdadeiros. Então é lógico que de todas as igrejas, muitas pessoas que hoje são membros de igreja irão ficar, porque não experimentaram uma verdadeira conversão, um verdadeiro nascimento novo em Cristo, uma regeneração. Eles são apenas visitantes de igrejas, né? Mas não fazem parte da igreja espiritual. Então estes que irão ficar, de fato, aos olhos de Cristo, não são igreja. São pessoas que conheceram o evangelho, mas não foram convertidos por ele. Uau! Então, olha, lembra daquela história lá, hein, do joio e do trigo, não é? Os anjos vão vir se separar. E olha, eu espero que você seja realmente aquele ramo bonito de trigo, frutífero, alguém que tenha entregue a sua vida a Jesus e realmente seja um convertido. E não somente isso, ó, falando de Apocalipse, tem que ter certeza da vida eterna por Cristo Jesus. Mas vamos lá. Bom, aí, pastor Gabriel, então agora começa o juízo. O cordeiro, o leão, ele abre o selo. E como é que fica aí essa abertura aí desse rolo quando os selos são quebrados? É interessante que as cartas aos Tessalonicenses, Paulo falou muito sobre essas questões, né? E relembrando aqui 2 Tessalonicenses, Paulo vai dizer assim que o mistério da iniquidade opera desde a antiguidade, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Detém a manifestação do anticristo, do iníquo, o homem do pecado, filho da perdição. E quando este detentor, que é o poder do Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja ali em Atos 2, for retirado junto com a igreja, aí sim o anticristo ou o diabo receberá essa liberalidade para poder agir e manifestar o anticristo no mundo. Por isso, justamente o primeiro selo, ali em Apocalipse 6, verso 1, libera um cavaleiro de cavalo branco. Mas perceba que ele é diferente do cavaleiro de cavalo branco que nós veremos em Apocalipse 19. O de Apocalipse 19 é Jesus, que vem com seus olhos como fogo, uma espada de 2 gumes que sai de sua boca, que é a palavra de Deus. Olha como este vem. Ele vem vencendo e para vencer. Algumas traduções passam a ideia assim de obstinado a vencer, querendo muito vencer. A respeito de Cristo diz que ele já venceu. Olha a arma. Cristo usa uma espada de 2 gumes. Agora este outro cavaleiro usa um arco. A simbologia de arco está associada à pessoa de Satanás. Nós vemos isso quando fala ali da armadura de Deus em Efésios 6, que diz que com o escudo da fé nós poderemos nos defender das flechas inflamadas do maligno. Né? Então, tudo isso aponta para que esse cavaleiro de cavalo branco é um falso Messias. Esse é o anticristo, que receberá essa liberalidade para se levantar no cenário mundial e dominar todo mundo, trazer o seu governo unificado sobre todo o mundo e dominar realmente o mundo pela permissão de Deus durante os 7 anos de tribulação. E perceba que o que vem depois são só desgraças. O segundo selo vai falar guerras por toda a terra, com a simbologia ali do cavalo vermelho. Depois o terceiro, fome por toda a terra, com a simbologia do cavalo preto. E por último, 1/4 dos habitantes da Terra morre pela fome, guerra, doenças e violência. Esses primeiros 4 selos também são chamados de os 4 cavaleiros do Apocalipse. Essa simbologia de todo o sistema de destruição que o anticristo trará sobre o mundo. Primeiro o anticristo, depois vem com ele a guerra, a fome, a morte, pestes e doenças dominando durante a tribulação. E perceba que durante todo esse tempo a igreja está lá do céu. Os 7 selos, eles são o período tribulacional, os 7 anos de tribulação, do ponto de vista da igreja, que foi arrebatada, está lá do céu, vendo esses eventos se desenrolarem na terra. Tão somente como uma espectadora, sem participar deles. Né? Nós vemos na simbologia, por exemplo, que fala que o narrador diz que viu cair na terra algo como uma montanha em chamas. Se o narrador viu cair na terra, significa que ele não está na terra, ele está no céu,
porque a perspectiva da igreja vendo isso, né? E aí depois nós vemos ali no quinto selo os mártires da tribulação, que são os que já haviam morrido ali durante a tribulação, perguntando para o Senhor: ó Senhor soberano, quando o Senhor vai vingar o nosso sangue? E aí outras palavras de Jesus diz assim: espera um pouquinho aí, que ainda tem que se juntar a vocês os que ainda vão morrer. Ele dá vestes brancas para essas pessoas para mostrar: ó, vocês estão salvos, fiquem tranquilos aí que eu vou ressuscitar todo mundo junto na hora que eu voltar. E aí a gente vê lá em Apocalipse 20, depois que Jesus volta, esses mesmos mártires são ressuscitados para poderem participar do milênio, do reino messiânico, junto com Cristo e com a igreja. Depois do sexto selo, nós vemos ali o início da Guerra do Armagedon, ou Batalha do Armagedon, como algumas traduções têm, e sempre fala de grandes terremotos, cataclismas, o Eufrates secando, né, desastres naturais muito intensos, e o sétimo selo, meia hora de silêncio no céu. A comitiva celeste se preparando para voltar à terra junto com Cristo, o nosso general, o nosso Senhor, o nosso Rei dos Reis. Uau! Bom, esse silêncio aí nós vamos estudar outra hora, hein, pastor Gabriel? Esse silêncio que fez no céu. Isso aí é um negócio lindo, dá uma mensagem muito poderosa. Ó, então vamos lá. Existe alguém que tem o poder de realmente abrir este rolo, esse livro, que é o Senhor Jesus Cristo. Você consegue perceber? Em qualquer momento que você estuda o Apocalipse, a pessoa central do Apocalipse é Cristo Jesus. Mas veja, Jesus Cristo também está honrando a igreja. Ele está honrando aqueles que vão, durante o período de grande tribulação, passando por grandes lutas, vencer. Então, pastor Gabriel, então vamos voltar atrás um pouquinho só para responder antes da gente pedir mais uma música, para a gente tomar uma água aqui, pegar um fôlego. Pastor Gabriel, a igreja é arrebatada, o Espírito Santo vai para os céus. Ele é tirado da terra, mas não totalmente. Isso. Porque para essa turma aí, não é, passando por tribulação, reconhecer a Cristo, reconhecer a ausência da igreja, tem que ter um toque do Espírito Santo. Então conta para nós aí, o Espírito Santo vai ou não vai? Certo. É importante nós lembrarmos primeiro que o Espírito Santo é Deus, sendo a terceira pessoa da Trindade, e tem os atributos divinos, entre eles a onipresença. Então o Espírito Santo, sendo Deus, ele sempre esteve em todo lugar e sempre estará pela sua onipresença. Então, o que é esse mistério, né, da presença do Espírito Santo na sua igreja? É o cumprimento da profecia de Joel. Joel 2, versos 28 a 30, onde Deus prometeu que viria tempos, né, na nova aliança em que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E isso começa a se cumprir lá em Atos 2. Então esse poder do Espírito Santo, manifesto por todos os diversos tipos de dons que existem, foi derramado ali à igreja em Atos 2, e é ele quem capacita a igreja a realizar a obra de Cristo aqui na terra. Antes disso, no Antigo Testamento, nós vemos que o Espírito Santo já atuava, mas ele atuava de forma pontual, isolada e temporária nas pessoas. Então podemos dizer que ele atuou em Moisés, atuou em Josué, atuou no rei Davi, atuou nos profetas, em Bezalel e Aholiabe ali capacitando a construir a arca e tantos outros casos, mas eram umas manifestações temporárias e pontuais. Não era permanente como é na igreja. Então essa habitação permanente do Espírito nos crentes e o revestimento de poder é o que será retirado junto com a igreja. E a atuação voltará a ser como era no Antigo Testamento. Porque desde o Antigo Testamento, o Espírito Santo já atuava no coração das pessoas, chamando elas ao arrependimento. A gente já vê isso lá em Gênesis 6, antes do dilúvio, onde Deus fala assim: meu espírito não continuará mais contendendo com os homens, e por isso eu mandaria o dilúvio. Porque desde aquela época, o Espírito Santo já atuava tentando quebrantar os corações daquela geração para que eles se arrependessem. Mas eles rejeitavam essa graça, essa atuação do Espírito Santo e permaneciam em sua incredulidade. Então, essa função do Espírito Santo de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo continuará durante todo o período tribulacional. Temos que lembrar que o homem por si só é incapaz de se achegar a Deus. Ele precisa dessa graça do Espírito Santo que Deus derrama sobre toda a humanidade, capacitando ela a poder crer na mensagem do Evangelho e se converter.
Pastor Gabriel, qual que é o próximo passo aí? Não é? A gente já está vendo aí o cavalo branco, então quer dizer que tem 2 cavalos brancos, um no capítulo 6 e outro lá no capítulo 19. Exatamente. Existe ali o falso, no capítulo 6. Ah, então quer dizer que esse falsão aí é o anticristo mesmo? Exatamente. É o impostor. Impostor, falso demais. Bom, ele foi falso desde o princípio, né? Não tem verdade. jeito, não tem jeito. Mas, pastor Gabriel, e agora? Qual que é a próxima figura que a gente tem nesses julgamentos no plural do Apocalipse? É interessante vocês verem até que na simbologia eles estão associados a cada um dos grupos, né? Por que os primeiros 7 julgamentos são trombetas, né? Que derramam. A simbologia de trombeta está diretamente associada à igreja. Por quê? No arrebatamento vai ser no quê? No soar da última trombeta. Da última trombeta. Então a simbologia de trombeta está bastante associada à igreja. Agora, desculpa, falei errado, de selos. Né? Então os selos eles estão associados à igreja porque nós recebemos o selo do Espírito Santo quando nós nos convertemos. Né? Então o selo está bastante associado à igreja. Agora trombetas, nós vemos ali que as festas judaicas, principalmente ali as 7 festas proféticas que apontam para a obra redentora de Cristo, estão sempre realizadas por meio de toque de trombetas. Temos ali o Yom Teruah, o Dia das Trombetas, o Ano Novo Judaico. Então, Israel sempre trabalhou com essa ideia de trombetas para diversas finalidades. Por isso, agora nós vamos ver aqui os julgamentos das trombetas e depois os das taças, e perceba que eles são basicamente os mesmos. O que muda é a intensidade. Vocês vão ver que nas trombetas vai estar tudo limitado a 1/3. Já nas taças vai estar tudo em intensidade máxima, 100%. Por que essa diferença? As trombetas será o que irá afetar o povo de Israel. Então Deus derrama juízo sobre o povo de Israel pela incredulidade deles também, mas é um juízo educativo. O objetivo é quebrantar o povo de Israel para que eles se convertam, como de fato irá acontecer, né? Como já está profetizado, por exemplo, pelo apóstolo Paulo em Romanos 11, Jeremias 31 na Nova Aliança, ou até Zacarias 12, versos 9 e 10, né? Derramarei naquele dia um espírito de ação de graças e de súplicas, e olharão para aquele a quem transpassaram e chorarão amargamente. Né? Então, está profetizado que o povo de Israel irá se converter. Por meio desses juízos, eles serão quebrantados. Então nós vamos ver aqui nas 7 trombetas, o que acontece aqui afetará principalmente o povo de Israel. Né? E depois, nas 7 taças, será aí sim os juízos para os gentios ímpios. Aqueles que adorarão o anticristo, receberão a marca da besta, farão parte de seu império. Então vamos ver aqui os juízos. Na primeira trombeta, 1/3 de toda a vegetação da terra é queimada, inclusive os alimentos. Então perceba aí que haverá uma redução de 1/3 dos alimentos do reino vegetal, já dificultando esse cenário. Pastor Gabriel, então, nas trombetas é sempre baseado em terços. Exatamente. Sempre em terços. A redução vai ser tudo em 1/3. 1/3, tá legal. Depois, na segunda trombeta, 1/3 de toda a vida marinha é destruída, inclusive das embarcações, também 1/3. Então nós vemos aí esse julgamento de Deus sobre a vida marinha, sobre os mares. Na terceira trombeta, o que ocorre é que 1/3 de todo o recurso de água potável se tornará venenosa, se tornará imprópria para o consumo. Né? A Bíblia fala ali, se tornarão amargas como absinto. Né? Então também haverá essa escassez de água potável, essa redução. Já na quarta trombeta diz que 1/3 do sol, lua e estrelas perdem a sua luminosidade, né? Fazendo que 1/3 do dia fique sem a luz do sol e 1/3 da noite sem a luz da lua. Né? Então aí se aproximadamente 12 horas do dia são com sol, será 8 possivelmente, o resto será tudo de escuridão. Né? Então perceba aí a escuridão aumentada. Na quinta trombeta nós temos aqui uma passagem muito curiosa, né? Que muitas pessoas até interpretam às vezes de forma errônea,
ele fala de que uma estrela, um anjo forte é mandado e abre a chave, com as chaves do abismo, e abre o abismo, abre o Tártaro, do qual sai algo semelhante a uma nuvem de gafanhotos. Então aqui nós podemos entender isso em duas esferas. Primeiro, uma esfera espiritual, de que realmente esses demônios, esses anjos caídos, são liberados para agir durante o período tribulacional, mas nós vemos também a manifestação física dessa realidade, por trás dessa espiritual. Quando nós vemos a descrição que o apóstolo João faz desses seres, né, e comparamos, porque tenta imaginar comigo, o apóstolo João estava vendo uma visão dos nossos dias. Ele estava vendo coisas da tecnologia que nós temos hoje que ele não fazia a menor ideia do que era naquela época. Perceba que na época dele não existia máquinas, não existia eletricidade, não existia aviões, helicópteros, tanques, carros, nada disso. Então ele compararia com o que existe na realidade dele, da época. Gafanhotos, cavalos, né, e coisas semelhantes. Faz sentido. Então, quando nós vemos ali a descrição, ela é muito próxima de equipamentos bélicos, né? Nós temos a impressão ali, por exemplo, quando ele fala que esses cavalos têm como que rabo de escorpião e uma boca de leão que gospe fogo e enxofre. Então imagine comigo, aqueles jipes de guerra, que tem uma metralhadora em cima com uma pessoa atirando ali, aquela metralhadora Gatling, que vai soltando muito rápido os projéteis. Não seria semelhante a um rabo de um escorpião soltando ferroadas? Né? O tanque de guerra com seu canhão não seria semelhante a uma grande boca de um leão cuspindo fogo e enxofre? Então nós temos que trazer essas coisas que o apóstolo João viu para os nossos dias, comparando com a nossa realidade. E aí nós perceberemos que ele estava vendo uma guerra. Ele estava vendo a guerra do Armagedon, com aviões de guerra, com tanques, com jipes, com todo esse implemento bélico, que nos nossos dias nós sabemos muito bem o que é. Mas ele tentou descrever da melhor forma que ele conseguiu, comparando com a realidade dele na época, né? Então, aqui na quinta trombeta nós já vemos o início da guerra do Armagedon. E na sexta trombeta nós já vemos também aqueles grandes cataclismas que o Jesus também disse em Mateus 24, sol se escurecendo, estrelas caindo do céu, grandes terremotos, o céu perdendo o brilho, se enrolando como um pergaminho, e um evento crucial aqui, o rio Eufrates secando. Esse é um evento chave. A Bíblia fala que o rio Eufrates irá secar para abrir passagem para um exército de 200 milhões de homens dos reis do Oriente, vindo marchar em direção ao Oriente Médio, ali, a terra de Israel, para essa batalha final. E perceba que na época em que isso foi profetizado, possivelmente nem a população do mundo inteiro dava 200 milhões. Com certeza. Então, como dizer naquela época de um exército só do Oriente já vindo com 200 milhões? Mas hoje, nós sabemos que facilmente, se a gente juntar China e Índia, por exemplo, já dá um exército de mais de 200 milhões tranquilamente, né? Então nós temos aí plenas condições, e também para quem não sabe, durante o período da Guerra Fria, a China construiu barragens nas nascentes do rio Eufrates, e elas já estão lá prontas, né? Então basta que haja um comando para essas barragens serem fechadas, e em poucas horas o rio Eufrates seca. Tá tudo pronto para isso acontecer, irmãos. É só chegar no tempo em que Deus determinou e tudo irá acontecer. E mais do que nunca, nessa semana se discutiu muito, principalmente no Oriente, que o rio Eufrates já está meio seco. Tá todo mundo olhando para as margens, todas elas como se fosse uma serpente, as fotos tiradas de cima, e o rio Eufrates já está secando. É inacreditável como a profecia bíblica está mais em dia do que o jornal, né? E pastor Gabriel, tem gente agora querendo pedir aí para atualizar a Bíblia, né? Que negócio louco é esse, quando a Bíblia, já pela instrumentalidade de João, já via o futuro, descrevia, como você bem disse, a respeito dos canhões, dos jipes, né? A serpente, o escorpião cuspindo aquele fogo todo, né? E tem gente querendo atualizar a Bíblia. Pastor Gabriel, você já pensou em atualizar a Bíblia? Você que é um teólogo? Não, de forma nenhuma. Nós que temos que nos atualizar conforme a Bíblia, né? Como diz ali Romanos 12, né? Não se conformar com esse mundo, mas transformar a sua mente pela renovação do Espírito, né?
E a palavra de Deus é completa, né? Jesus Cristo falou isso com muita clareza: céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém. A palavra de Deus não é nem antiga nem nova, ela é eterna. Que coisa linda. Bom, então você vai anotando aí, porque tudo isso em breve há de acontecer. Pastor Gabriel, então, as trombetas estão representando então Israel. Lá nos selos a gente pode ter uma visão já quase que concentrada da igreja, os selos, as trombetas. E faltou ainda alguma coisa aqui nas trombetas? Faltou a última trombeta, a sétima. A sétima. É a pior de todas, o pastor Gabriel? É a pior para os ímpios, para nós é a melhor. Essa que é a boa. Ruim para quem ficou e não creu no Messias, mas para nós, dá uma ouvida aí. Pastor Gabriel, e a sétima trombeta? A sétima trombeta é a volta do Senhor. Que a volta coisa. do Senhor aqui também descrita, como eu disse, cada um desses grupos de selos, trombetas e taças abrange o período tribulacional inteiro. Então cada um dos três descreve a volta do Senhor de uma forma diferente. O último selo descreveu como meia hora de silêncio no céu, preparando a comitiva celeste, e a ressurreição dos justos já é mostrada ali. E já a última trombeta, que é a sétima trombeta, ela fala que agora o Pai entregou o reino, o poder e a autoridade nas mãos de Cristo, para que ele volte a esse mundo, julgue todo mundo, todos os sobreviventes da tribulação, e estabeleça o reino de Deus, a manifestação plena do reino de Deus sobre a terra aqui. O milênio, o reino messiânico, onde ele se assentará num trono no templo de Jerusalém, que será reconstruído para reinar não só sobre a casa de Israel, mas sobre toda a terra como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Uau! Então, olha, fica sempre de olho aí, porque você percebe que o melhor está sempre por vir. Então, você dá uma olhadinha aí no primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto, sexto, sétimo, é aquele desfecho realmente do Messias. E agora as trombetas de igual modo, tá bom? Então o melhor sempre está por vir aí, para nós que pertencemos a Cristo Jesus. Pastor Gabriel, depois de selos e trombetas, tem mais julgamento ainda? Tem, agora são os mais intensos, os mais fortes. É interessante ali que já Deus, né, sempre procura usar linguagem comum das pessoas daquela época, fazendo metáforas e associações para que as pessoas conseguissem entender com mais facilidade. E aqui, quando ele vai falar do julgamento das taças, ele diz assim: as taças do vinho do furor da ira de Deus sem mistura. Né? O que ele quer dizer com isso? Às vezes o pessoal tem muita dúvida com relação ao vinho, como funcionava o consumo de vinho na antiguidade. Devo lembrar os irmãos que não existia geladeira, também não existia muita noção de bactérias, então normalmente o suco de uva estocado alguns dias ele já fermentava e já adquiria um teor alcoólico. Mas esse teor alcoólico é muito mais baixo do que o dos vinhos de hoje. Era em torno ali de 4 a 9% de álcool. O de hoje nem fermentação tem, né? Geralmente se coloca álcool de cereais e chega ali até a 18%. Então é muito mais forte do que o da época. E também eles não tinham costume de beber vinho puro. Eles misturavam geralmente pelo menos meio a meio com água. Geralmente era 1/3 de vinho e 2 de água. E por que a importância ali do vinho? Devemos lembrar também que a água naquela época não vinha da Sabesp, né? Não tinha Sabesp, então não tinha tratamento de água. Eles pegavam ali do rio, da cisterna, do poço, onde dava. E essa água tinha bactérias, vírus. Então o teor alcoólico do vinho servia para esterilizar a água, para tornar ela própria para o consumo. Né? Nós vemos ali, por exemplo, Paulo, na segunda carta a Timóteo, ele fala assim: não beba água pura, mas misture um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas constantes enfermidades. Né? Era uma técnica para se esterilizar a água. Né? Então aqui eles tinham já esse conceito de que o vinho tinha que ser diluído em água. Mas aqui Deus fala assim: vou derramar as taças do vinho do furor da ira de Deus sem mistura. Ou seja, intensidade máxima, 100% de julgamento, sem nenhum tipo de atenuante. Né? E por quê? Porque o destino aqui, os destinatários desse julgamento são os gentios ímpios, são aqueles que rejeitaram a Cristo, rejeitaram ao Evangelho, aceitaram ao anticristo como o único Deus,
reconheceram ele como Senhor, fizeram a marca da besta, se tornaram seus seguidores, parte do seu exército. Então nós percebemos aqui que no julgamento das taças, todos esses julgamentos são destinados exclusivamente aos seguidores do anticristo. Na primeira taça, o que acontece? Os seguidores do anticristo e do falso profeta são afligidos com terríveis e dolorosas chagas na pele. Eles aparecerão ali feridas na pele, e eles sofrerão muito com isso. Depois, na segunda taça, perceba que nas trombetas era tudo 1/3, aqui vai ser tudo 100%. Na segunda taça, toda a vida marinha do planeta é destruída. Nesse ponto, no período tribulacional, a vida marinha do planeta é totalmente arrasada. Depois, na terceira taça, toda a água potável do planeta se transforma em sangue. Aqui nós percebemos que existe um paralelo com as 10 pragas do Egito, mas dessa vez em escala global. O que aconteceu só no Egito ali na época de Moisés, agora está acontecendo em escala global. Globalmente, é verdade. Né? E aqui na quarta taça, o calor do sol será grandemente multiplicado, fazendo com que os seguidores do anticristo sejam atormentados pelo intenso calor. Depois acontece o contrário, na quinta taça, o sol se escurecerá no império do anticristo, deixando-os totalmente em trevas. Então imagine aí um eclipse total solar durando vários dias, né? E o império do anticristo ali em trevas. E aí na sexta, como o número 6 de cada um desses julgamentos está diretamente associado à Batalha do Armagedon, assim como o sétimo está associado à volta de Cristo. Então nós vemos aqui novamente na sexta taça Deus secando o Eufrates e preparando o caminho dos exércitos para o Oriente Médio, para a Batalha do Armagedon, essa batalha final. E por último, a sétima taça, ocorre o maior terremoto de todos os tempos. As montanhas se desmoronam, as ilhas afundam no mar, caem pedras no céu de granizo com 35 quilos aproximadamente. A Bíblia fala de 1 talento, equivale a 35 a 37 quilos mais ou menos. Então imagine pedras desse tamanho caindo em alta velocidade do céu, o estrago que não vão fazer, né? Tudo isso preparando o caminho para a volta do Senhor. Uau! Você pode perceber como aquele passaporte seu, carimbado com o sangue de Jesus, te dá direito para que você esteja longe de tudo isso que vai acontecer. Pastor Gabriel, fala para nós, se pegarmos o período da grande tribulação, ele é de fato dividido em 3 anos e meio e 3 anos e meio mesmo, como tribulação e grande tribulação? E como que a gente situa selos, trombetas e taças no meio desses 7 anos aí? Certo. Sim, ele é dividido em 2 partes, 3 anos e meio, até porque bem no meio desses períodos ocorrerá eventos bem importantes que farão essa divisão e essa distinção, porque na primeira metade o povo de Israel estará sendo enganado pelo anticristo, achando seduzidos, né? Exatamente, ele achando que é o verdadeiro Messias que ainda não tinha vindo, né? Então eles aceitarão esse acordo de paz que o anticristo fará ali com os árabes, que possivelmente possibilitará a reconstrução do templo, e na primeira metade vai estar sendo aceito isso. Mas então ocorrerão alguns eventos ali no meio dos 7 anos, principalmente por causa do testemunho ali das 2 testemunhas em Israel, que no meio desses 7 anos serão perseguidos, mortos pelo anticristo, mas depois ressuscitarão e serão arrebatados ao céu na vista de todos, né? Também então haverá essa quebra do acordo de paz. O anticristo quebrará o seu acordo com Israel, se assentará no templo de Jerusalém, ordenará que os sacrifícios sejam cessados e deixará uma imagem dele no templo, ordenará que todos adorem somente a ele como único Deus. Nesse momento o povo de Israel perceberá que ele não é o verdadeiro Messias, o Messias jamais faria isso, mas aí já terá o apoio do mundo inteiro, e Israel será obrigado a fugir para o deserto, onde ficará toda a segunda metade do período tribulacional fugindo da perseguição e da ira do anticristo. Então você percebeu aí, 7 anos, acontecem esses eventos, no meio desses 7 anos, Israel compreende que ele não é o Cristo, o Messias, ele é na verdade o anticristo. E agora então o povo vai para o deserto. Olha, essa história do povo de Israel precisa ser estudada mesmo bem de perto, porque é o povo que basta errar
tá no deserto. E sabe de uma coisa? Quantas vezes eu e você, pelos nossos erros, a gente também passa esses desertos, esses perrengues tão grandes da nossa vida. Talvez você esteja passando um agora. Então, que tal você voltar para as Escrituras e redescobrir o valor de tudo aquilo que está escrito? Porque, afinal, a Bíblia é a palavra de Deus. E, lembrando, se você tem pergunta para fazer aí, manda aqui para nós. Pastor Gabriel, o pessoal aqui ficou impressionado com a ideia do anticristo ir naquele período da grande tribulação, no meio dela, entrar no santuário tão honrado pelo povo de Israel, e ele vai colocar a imagem dele lá dentro, ou do lado de fora. Como é que vai ser isso aí? Vamos lá. Exatamente, provavelmente ele já vai deixar a imagem ali na entrada, né, na parte que era o antigo pátio ali do templo, e todos até para entrarem no templo já terão que prestar essa adoração a ele, né, reconhecendo ele como suposto único Deus, né, que é o que ele vai se declarar. Eu gostaria também de deixar uma mensagem de esperança para vocês, né? Porque nós falamos aqui de juízos, de julgamentos, muita morte, destruição, cataclismas, mas lembre-se que Deus já providenciou uma forma de você escapar de tudo isso. Basta você entregar a sua vida a Cristo como o único Senhor e Salvador e se entregar totalmente a Ele. A igreja não é destinada à ira de Deus. Eu gostaria de ler aqui rapidamente para os irmãos 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 9 e 10, onde o apóstolo Paulo diz assim, falando ali da igreja, mas também se aplica a nós: pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram a Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos. Agora olha aqui o final: Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Uau, que coisa linda a Bíblia. E nessa mesma carta, capítulo 5, depois ele vai dizer, verso 9, ele diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos ali em Apocalipse 3 essa promessa se cumprindo. Apocalipse 3:10, Deus diz assim: a sua igreja fiel: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Então, se você quer ser guardado, aqui o termo no original grego é ek. Ek significa retirado para fora, sair de dentro de algo. Então esse mundo sofrerá o período da tribulação, mas nós seremos arrancados desse mundo, tirados para fora, para estarmos com o Senhor e seremos livrados de tudo isso. Basta você entregar a sua vida ao Senhor, se apegar firmemente a Cristo, e você será livrado de tudo isso que está por vir. Uau, olha aí. Então, cada um de nós que somos cristãos genuínos, que de fato, como o pastor Gabriel disse, entregou totalmente, completamente a sua vida a Jesus, você já tem esse direito. Então isso enche o nosso coração de certeza e de esperança. E naturalmente traz um pouco de luz ou de preocupação para aqueles que estão vivendo uma vida cristã relaxada, realmente vivendo como os antigos diziam, um pé no mundo, um pé na igreja. Queridos, o fim se aproxima muito rápido. É por isso que eu e você temos que viver uma vida para o nosso Deus, porque Deus está olhando para o seu coração. Ele não olha para a nossa religiosidade, pela nossa capacidade. Portanto, hoje, dia 28/4/2023, talvez seja um tempo de você se aproximar de Jesus, confessando os seus pecados e entregando a sua vida a Jesus. E se você quiser fazer isso, faz o seguinte, olha, vai lá no nosso WhatsApp. Muito fácil, 9734-23788, e diz assim: pastor, ore por mim. E eu vou permitir aqui que o pastor Gabriel esteja daqui a pouquinho orando por você, dizendo: eu entrego a minha vida a Jesus. Eu quero os céus. Eu quero sobre a minha vida todas as promessas que Deus fez a respeito do seu povo. Eu não quero viver nesse mundo para ver
todas estas coisas acontecer. Eu quero subir junto com a igreja. E você tem essa chance, tá bom? Manda um recadinho para nós e nós vamos estar aí compartilhando com vocês a respeito disso tudo, tá bom? Pastor Gabriel, vamos agora avançar um pouquinho aqui, só para entender o seguinte. No início você disse que não está em Deus exercer o seu juízo porque ele já é justo. Não está em Deus isto. O coração de Deus gostaria de ver, por exemplo, esses demônios saindo da terra para produzir todo esse caos. Quando tem muitas pessoas, como alguém disse aqui, puxa vida, será que Deus se agrada disso? De ver tudo isso acontecendo com o homem? Claro, eu sei a resposta, mas eu queria que você respondesse. Deus tem prazer em ver pessoas sofrendo? Não, de forma nenhuma. Inclusive, assim, nós vemos ali em Ezequiel 18, onde Deus fala assim, que Deus não se alegra na morte do ímpio, mas ele quer que o ímpio se arrependa. Ele se alegra no arrependimento do ímpio. Também em 2 Pedro capítulo 3, verso 9, a Escritura vai dizer que a vontade de Deus é que todos se salvem. Mas como? Ele coloca na sequência, pelo arrependimento por meio de Jesus Cristo. Então, ele já providenciou a forma para você escapar de tudo isso, que é o arrependimento. Se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida a Cristo, reconhecer Ele como Senhor e Salvador. Se fizer isso, você será livrado dessa ira. Porque Deus, em sua justiça, para que a sua justiça se cumpra, Ele tem que executar esse julgamento contra o pecado. Senão Ele estaria negando a si mesmo, a sua própria natureza. Mas Ele também, em seu amor, já nos providenciou uma forma de escape. Basta que você creia e entregue sua vida a Ele. Pastor Gabriel, conta agora para os nossos ouvintes o seguinte, quando foi que você entregou o seu coração e a sua vida a Jesus e você encontrou esse escape pelo sangue poderoso de Jesus Cristo? É até bastante curiosa a história, né? Quando eu tinha os meus 12 anos de idade, eu morava ainda ali no Jardim Ângela, né, aqui perto do final da Anhamelo, e a minha mãe quis fazer um culto no lar, né? Nessa época eu ainda era ali da antiga Igreja Batista da Vila Prudente, e nós fizemos um culto no lar no sábado, e o objetivo da minha mãe era convidar os vizinhos para evangelizar os vizinhos por meio desse culto no lar. Só que eu também participei do culto. E aí, quando terminou o culto, o pastor fez o apelo, e eu perguntei assim, isso é só para os adultos ou vale para mim também, né, esse apelo? E o pastor, lógico, falou, vale para todos. Se você crê, você pode também entregar sua vida a Jesus. E ali na sala da minha casa, na época, junto com o pastor, eu entreguei a minha vida a Jesus. Interessante que era reservado para mim mesmo, porque nenhum daqueles vizinhos se converteu, mas foi naquele culto, na minha própria casa, que eu entreguei a minha vida a Jesus. Você pode perceber esse Cristo maravilhoso das Escrituras, da revelação do Apocalipse, se revela ao coração de uma criança. Você vê que coisa legal? Como esse Deus é maravilhoso e separou já desde esse tempo o pastor Gabriel para o momento que ele está vivendo hoje. Ele não podia imaginar a jornada. Quantos de vocês estão aí duvidando, com seus corações vacilantes? É tempo de crer. É tempo de entregar a vida a Jesus Cristo. E se você faz isso nesta noite, deixa a gente saber. Pastor Gabriel, nós temos aqui o Williams, que ele está perguntando o seguinte, pastor, tenho outra dúvida. Após o arrependimento, eu acho que ele está dizendo aqui o arrebatamento, ficou como arrependimento aqui. Os que ficarem, ou seja, aqueles que são da igreja e não subirem, eles vão ter outra chance de aceitar Jesus? Existe essa possibilidade, não é impossível, né? Mas é altamente improvável, né? Porque o Espírito Santo ainda estará atuando, mas o foco principal da atuação do Espírito Santo será aqueles que ainda não tiverem ouvido o Evangelho e principalmente os da casa de Israel. Então não vou dizer assim que ninguém terá a chance de poder ser salvo por Cristo, mas perceba que as condições serão muito piores.
A pessoa terá que ficar totalmente fora do sistema financeiro, do sistema global, sem acesso a água, comida, roupas, medicamentos, sendo perseguido, tendo que viver fugitivo. E por fim, a grande maioria será capturada, presa e terá que literalmente entregar sua vida por Cristo. A Bíblia até fala como vai ser essa execução. Eles serão mortos, decapitados por não negar a sua fé. Então, realmente, para conseguir ser salvo durante a tribulação, essas pessoas terão que ser fiéis a Cristo até a morte. Uau! Então vai anotando aí. Pastor Gabriel, conta para nós aí. É sobre a visão de João. Quem ele viu debaixo do altar? Não é? Aqueles que vinham de grande tribulação. É o quinto selo. É o quinto selo, isso. Esses debaixo do altar, nós temos que pensar assim o plano espiritual. Então vamos pensar o plano espiritual da seguinte forma. Existe aqui o que nós chamamos de céu, de fato, o terceiro céu, onde tem o trono de Deus, onde Deus habita, ali tem os 4 seres viventes, os anjos, e imagina como se fosse um prédio com vários andares. Então é como se Cristo tivesse aberto uma espécie de comporta na laje desse prédio, no chão do piso que ele está, para ver o andar de baixo. E o andar de baixo é justamente o paraíso, onde as almas dos salvos que morreram durante a tribulação estavam ali aguardando o momento da ressurreição. Então estas são as almas daqueles que já tinham morrido salvos durante o período tribulacional, aqueles que após o arrebatamento creram em Cristo, se converteram, tiveram que dar a sua vida por Cristo e foram mortos, martirizados e estavam ali aguardando o momento da ressurreição. A pergunta seguinte é essa: eles têm palmas em suas mãos? Que figura é essa, pastor? Isso, é aquela mesma figura que nós vemos ali em Mateus 21, né, a chamada entrada triunfal ali do Messias em Jerusalém, também conhecido como Domingo de Ramos, né? Era a forma de se receber um rei, de receber uma autoridade. Então ali eles estavam prontos para poder entrar na presença de Cristo. Eles queriam logo ir para o céu, eles não queriam mais ficar ali no andar de baixo, né? Mas Jesus falou, calma, que ainda tem que se juntar a vocês, todos os que vão morrer durante a tribulação. E aí sim, no final da tribulação, Jesus ressuscita todo esse pessoal para que todos juntos possam entrar no milênio e desfrutar do reino messiânico. Pastor Gabriel, mais uma pergunta. É a seguinte: estando nesse andar de baixo, as pessoas estão em sofrimento ou elas estão em paz? Nesse caso específico, estão em paz, em alegria e descanso, porque é o lado dos salvos. Aí nós temos que lembrar daquela passagem do rico e o Lázaro, que nos ensina muito bem isso, que quando a pessoa morre, os anjos de Deus conduzem a alma dessa pessoa para o mundo espiritual. E nesse mundo espiritual ela já é separada, salvo para um lado, perdido para o outro. E esse lugar dos perdidos, a gente pode dizer que é uma prévia do inferno, que o verdadeiro inferno... Pré-inferno. Isso, o Lago de Fogo é o inferno de verdade, né? Que ainda não foi inaugurado. Será inaugurado ali pelo anticristo e o falso profeta. Mas esse Sheol, esse Hades, como a Bíblia fala ali nos originais, já é um lugar de sofrimento, de tormento, mas não é um tormento tão intenso quanto será o do Lago de Fogo. Por quê? Nesse momento a pessoa é só uma alma. Ela não tem corpo físico. Agora, no Lago de Fogo, ela passará pela segunda ressurreição, que é a dos ímpios, receberá um corpo não glorificado, mas também indestrutível, no sentido de que jamais irá se extinguir, se desfazer por completo. E é com esse corpo que ela será lançada no Lago de Fogo para sofrer para todo sempre, né? Então, depende do estado, como a Bíblia diz lá em Hebreus 9:27, ao homem é dado morrer uma única vez, vindo depois o juízo. Então, no momento da morte, se ela é salva por Cristo, vai para o paraíso. Se ela não foi salva em Cristo porque não creu, ela vai para um lugar dos perdidos e esse estado é irreversível. E então quer dizer que esse estado aí do pessoal que está aí à esquerda do Cordeiro, já separado pela morte ali, antes de ter um corpo, ela vai ter um corpo, então, como se a gente pudesse dizer, um corpo demonizado. Enquanto que outro grupo, um corpo glorificado. Exatamente. É uma analogia muito boa. Seria da mesma forma que os glorificados terão um corpo semelhante ao dos anjos, os perdidos terão um corpo semelhante ao dos demônios. Até porque os demônios também serão lançados nesse mesmo tormento eterno. Uau!
É isso aí, esse aí foi bem esclarecedor. Por último, pastor Gabriel, que a gente tem que ir para uma música, depois voltar e depois já encerrar esse programa. 1h30 de programa tá bom, né, irmãos? Mais do que isso é judiado o pastor Gabriel aqui, que já bebeu uns 3 copos d'água aqui. Pastor Gabriel, a pergunta que todo mundo faz, e até essa pergunta veio antes do programa de hoje à tarde alguém escreveu, diz assim: nesse período da grande tribulação, vão nascer crianças? Tudo indica que não. Ok. Tudo indica que, porque como nós entendemos, até pela palavra do próprio Cristo, né, deixe vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus, nós entendemos que todas as crianças que ainda não chegaram numa idade de discernimento para poder decidir se vão entregar sua vida a Cristo ou não, Deus considera elas como inimputáveis dessa maldição do pecado que leva à perdição. Certo. Então elas são consideradas salvas por essa graça misericordiosa de Deus. Então o entendimento mais comum e mais aceito é que todas as crianças serão arrebatadas, inclusive até as no ventre, as que estiverem de mulheres grávidas, e que depois, durante a tribulação, será causada uma espécie de esterilidade coletiva, e as mulheres não engravidarão mais e não terão mais filhos durante esse período. Tá, então durante o período da grande tribulação, a maioria dos teólogos acreditam que haverá essa esterilidade aí, para que Deus possa exercer o seu juízo completo sobre aqueles que estão passando a grande tribulação. Exatamente. É importante nós entendermos que Deus, ele não executa seu juízo destinado aos ímpios num grupo em que tem justos misturados. A gente vê isso lá, por exemplo, desde lá de Sodoma e Gomorra. Lembra quando Deus fala, conversa com Abraão, se tiver 50 justos vai destruir? Não. E se tiver só 40, só 30, 10? Ele fala, não, vou destruir porque só tem a família de Ló. E a família de Ló eu vou fazer o quê? Eu tiro o primeiro da cidade para derramar o juízo só sobre os ímpios. Da mesma forma o dilúvio. Deus derramou o dilúvio sobre a terra, mas primeiro tirou a família de Noé para a segurança da arca. E Pedro, justamente em sua carta, usa esses 2 exemplos de Ló e de Noé e diz assim: Deus sabe separar os justos para derramar juízo somente sobre os ímpios. Pastor Gabriel, tem mais uma perguntinha aqui, vem da Sandra Veloso, dizendo assim: durante o período da tribulação haverá morte? Sim, e muita. Os juízos falam ali, se nós somarmos os juízos ali, o tanto que cada pessoa vai morrer, no mínimo 2/3 da população mundial vai morrer. É disso para mais. Talvez a dúvida dela se deva por causa daquela passagem da 5ª trombeta, que fala que os homens procurarão a morte, não encontrarão. Mas é importante entender ela dentro do contexto específico. Ele está falando ali que durante aquele julgamento, o texto fala que por 5 meses eles serão torturados por essa punição de Deus, por esses demônios que serão liberados para sair e agir contra os adoradores do anticristo, e que eles imporão grande tormento contra essas pessoas, mas não lhe foi permitido a eles tirar a vida dessas pessoas. Então eles irão torturar, mas não vão matar. Porque o próprio Deus restringiu isso, mas é apenas nesse contexto específico durante esse juízo. Dessa trombeta em particular. Exatamente, tá? Isso não se estende ao período tribulacional inteiro. Bem, então, o pastor Gabriel, supondo que a população do mundo cresça um pouquinho mais, vamos falar aí em 9 bilhões de pessoas, nós estamos dizendo então que 1/3 ou 2/3? Que irá sobreviver ou morrer? Morrer. 2/3. 2/3. Pelo menos isso, disso para mais. Gente, é muita morte mesmo, viu? Que coisa inacreditável. Mas, Sandra, acho que está respondida aí a tua pergunta, mas continue perguntando sempre, tá bom? Olha, quando um professor ensina bem, sempre tem pergunta. Se o pregador ou o professor não ensinou direito, não tem pergunta nenhuma, viu? Mas é assim mesmo, ó. Paulo Pirma está dizendo aqui: boa noite, pastor, não tenho perguntas porque já estudei muito Apocalipse com o pastor Gabriel mesmo, e no banner está escrito
toda sexta-feira. É por isso que eu nem divulguei muito a ideia do banner aí, porque é na última sexta-feira de cada mês nós estaremos aqui, tá bom? Tanto eu como o pastor Gabriel e, claro, os nossos convidados também. A gente tem muita atividade aí durante a semana. Se a gente fizesse toda sexta-feira, não é? Seria realmente um peso bem grande para nós por causa das atividades, principalmente do domingo, não é? No meu caso. Mas olha, Paulo, nós vamos estar aqui sempre nas últimas sextas-feiras de cada mês, nesse período das 20 horas até 21h30 no máximo, nós estaremos por aqui. E vocês vêm conosco. Olha, um abraço carinhoso também, deixa eu ver quem mais está aqui. Paulo está aqui nessa mídia, está também na outra mídia, mandando um abraço para todos nós, tá bom? O Vitor WQ, bom estar com vocês. Tá bom? Depois Alexandre Duducci dizendo também, muito esclarecedor, um positivo aqui para nós, não é? Ricardo Lima, lá de Indaiatuba, está dizendo, está muito claro, não podemos ser alienados. Eu sei que não pode ser de um lado nem do outro, nós somos de Cristo, não é? A Gildete também dizendo, amo esclarecimentos e amo conversar e falar sobre o Apocalipse. Que coisa boa, viu? Então fica aqui conosco também. Pércio Rose dizendo aqui para nós, boa noite, que bênção. A gente também se sente muito abençoada, não é? Um abraço para todos vocês, tá bom? Débora Valbão, Deus abençoe, uma boa noite para você também. E todo o pessoal que tá ligadinho aí com a gente, Deus abençoe, fiquem na paz. A Sueli Aguirre acabou de entrar, não tem pergunta, só dizendo boa noite, Sueli, que Deus possa muito nos abençoar. Pastor Gabriel, suas considerações finais para esta noite e fala um pouquinho aí dos livros, para deixar uma sugestão aí para todo mundo. O seu livro tem aqui na livraria, né? Para quem é membro de Boas Novas. Exatamente, é esse livro aqui, ó. Então, Manual Prático de Escatologia, né? Ele faz parte da coleção Teologia Fácil, que é formada por 4 volumes, né? Todos eles de minha autoria, e esse é o volume 3 da coleção. Mas principalmente essa parte de profecias e fim dos tempos, você vai encontrar tudo aqui de uma forma bem simples, prática, direta, mostrando o embasamento bíblico de cada um dos pontos que é ensinado. Se você já está um pouco mais avançado nos estudos, eu recomendaria outros livros. Então, por exemplo, o Manual de Escatologia de J. D. White Pentecoste, publicado pela Editora Vida. Ele, como já é um pouco antigo, é um pouco difícil de achar em meio físico, mas em formato digital você encontra com facilidade. Saiu recentemente O Arrebatamento, de John Walvoord, é um livro muito bom. Tem o livro também do Hayre, a Dispensacionalismo Ajuda ou Heresia. Ele vai explicar em detalhes os tipos de dispensacionalismo, as características de cada um, qual deles é considerado o mais bíblico, né? E recentemente está saindo muito material bom a esse respeito. Legal, então. Agora eu vou pedir para o pastor Gabriel, para você que está aí nos assistindo aí pelo YouTube, dá uma olhadinha esse mapa aqui. Nós ampliamos, esse mapa é de um amigo nosso, e aí a gente está então ali mostrando. Vê se tá bom aí, Zé, para ele ver de longe. Vamos ver se fica bom aí. Vamos ver aí, o Zé vai nos ajudar. Gente, nós estamos fazendo o programa aqui ao vivo, viu? Ao vivo é bem assim mesmo, ó. Olha, o Zé tá segurando aí para você conhecer também o Zé. O Zé vai se aproximar aí, só para você dar uma olhadinha e ver aí o mapa do Apocalipse. Se você está perto de nós, tem na nossa livraria, a gente pode produzir mais sem problema nenhum. Se você está longe da gente, faz o seguinte, entre em contato aqui com a nossa igreja, com a produção da rádio, e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos enviar para você, tá bom? Tem um custo pequenininho, não é nada caro, mas é um mapa para você deixar no teu lugar de estudo e nos acompanhar, tá bom? Ele é muito valoroso, muito especial e vai poder abençoar muito o seu coração e a sua vida. Olha, agora eu já estou vendo que passado esse delay natural, não é, de uma transmissão ao vivo, já está o Zé ali segurando ali, ficou meio torto, viu, Zé? Pegou um pedaço, mas tudo bem, a gente vai perdoando e você pode pedir esse mapa do Apocalipse. Ó, deixa eu falar um virtuosismo desse mapa do Apocalipse. É o seguinte, foi ampliado o período da grande tribulação e você vai poder visualizar
né? Onde se encaixa a igreja, onde se encaixa Israel e onde estão os ímpios, tá? Isso aí é bem valoroso para você poder crescer e conhecendo muito mais ainda as Escrituras Sagradas junto conosco. Bem, nós vamos parando por aqui e o pastor Gabriel agora vai fazer uma oração com você e com isso terminamos o programa nessa sexta-feira última do mês de abril, quando estamos começando uma caminhada juntos. Se você ama Apocalipse e conhece pessoas que amam Apocalipse, esteja aqui juntinho da gente. Vai o nosso abraço aí para Wagner Garcia, dizendo: pastor Gabriel, que o Senhor Jesus te abençoe e proteja sempre. Thaís Curtinaites também aqui conosco dizendo: estudo maravilhoso, olha, uma sala de aula. Um grande abraço para vocês, pastores Wagner e Gabriel, que Deus abençoe. Eduardo Marinho mandando esse abraço para nós. Vamos para a oração. Pastor Gabriel, nos despeça com a bênção do Senhor. Amém, oremos. Senhor Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade que nós tivemos de poder ministrar um pouco mais da Tua palavra para os Teus servos, Senhor. Peço para que envie o Teu Espírito Santo, amém, consolidando nas mentes e nos corações de cada um dos que estão ouvindo nessa transmissão ao vivo e também daqueles que assistirão no futuro por meio das gravações na internet, desse ensinamento, Senhor, para que possam aprender da Tua palavra, crerem, serem quebrantados e transformados por essa palavra poderosa que é viva e eficaz e transformadora em nós. Muito obrigado por tudo, amém, Senhor. Abençoe todos os que estão ouvindo a nossa transmissão, estão aqui participando. Abençoe a todos, ajude em suas necessidades, ajude no dia a dia, em tudo que eles precisarem, Senhor. Muito obrigado, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos ouvintes, que Deus os abençoe grandemente e os despeça na paz para esta noite, depois dessa oração tão gostosa do pastor Gabriel. Queridos, lembre-se, o Apocalipse é fascinante e você deve amar a palavra de Deus, mas nunca se esquecer do Apocalipse, esse livro da revelação de Deus. Vamos ficando por aqui, hoje, dia 28/4/2023, agora 21h40, e nós ficamos por aqui. Lembre-se, essa é a sua, é a nossa Rádio BBN. Simples assim. Boa noite, povo de Deus.